Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente que começa agora. A nossa entrevista hoje é com a advogada previdenciarista Mariana da Aldeia. Ela fala sobre revisão de benefícios do INSS, o Instituto Nacional da Seguridade Social. E é um assunto que diz respeito a todos nós, já que algum dia, em algum tempo, iremos recorrer ao benefício, seja lá uma aposentadoria ou outro benefício. Doutora Mariana, é um prazer tê-la aqui no Frente a Frente para falar desse assunto, como já disse, do interesse de todos nós. Comecemos então sobre os vários tipos de revisão que podem ser feitos, né, no decorrer já do recebimento desse benefício. Há quem diga que pode ser uma faca de dois gumes, tanto pode corrigir algumas distorções, como também fazer com que o segurado tenha, digamos, uma revisão que tire parte prejudicial. Exatamente. Como a gente pode entender o universo das revisões do INSS, no caso? Bem-vindo. Olá, Gorete, agradeço pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Realmente é um assunto que interessa a todos, como você bem colocou aqui, em algum momento precisaremos do INSS, né, do regime geral, no caso, de Seguridade Social. Então, a revisão, eu costumo falar que é um mundo, não existe uma padronização para a revisão de benefícios. Eu costumo dividir a revisão de benefícios em dois nichos, tá? A revisão de direito, onde durante toda a evolução legislativa e todas as reformas que ocorreram dentro da Previdência Social, todas as normas incutidas, inseridas, inclusive agora com a emenda constitucional 103, que é chamada da grande reforma da Previdência, inclusive suprimiu muitos direitos dos segurados. Então, existem, às vezes, algumas lacunas legislativas que o legislador constituinte ou o legislador, quando veio a regulamentar a Constituição, não observou. E aí se tornou como se fosse um buraco ali legislativo que ocasiona alguns direitos. Tá? Por então, exemplo? Existem as revisões de direito, por exemplo, como a chamada revisão da vida toda, agora que estava sendo bem difundida aí, né? Inclusive o STF pediu destaque de uma revisão que já estava consolidada. Tivemos uma decisão favorável com voto do placar de 6-5 no STF, e aí pediram destaque para plenário virtual e vai recomeçar agora todo o julgamento. Tivemos outras revisões também, como a revisão do teto, que foi da emenda constitucional 98 e da emenda constitucional 41, tá? De 98 e de 2003, e que também, emenda 20 de 98 e emenda 41 de 2003, que também trouxe algumas lacunas, e aí possibilitou algumas revisões também para alguns tipos de segurados. Então, são teses pré-definidas, que já existem no ordenamento jurídico, que precisam ser observadas se aquele segurado se enquadra em cada uma dessas teses. Tá? Então, são matérias de direito já consolidadas, pacificadas, outras agora que estão sendo consolidadas de forma com a jurisprudência pátria, né, depois da reforma da Previdência, que está trazendo aí diversas situações no judiciário para que venha a ser consolidada jurisprudências pacificadas também com relação a toda essa reforma. Eu costumo dizer que toda reforma, toda mudança legislativa acarreta, né, em algumas alterações que precisam ser observadas, tanto com relação a cálculos como com relação a exigências que muitas vezes o INSS não segue. Tá? E a própria legislação, às vezes, vem com alguns buracos, algumas lacunas que precisam ser observadas, e nós, advogados, como operadores do direito, entendemos aquilo e vamos ali discutir aquilo no judiciário até chegar ao Supremo Tribunal Federal ou ao STJ e conseguimos consolidar, pacificar alguma tese. Então, essa é o que eu chamo de revisão de direito. Existem diversas revisões de direito, tá? Que foram em diferentes períodos. Lembrando que algumas dessas revisões a gente tem um prazo decadencial para solicitar
a revisão, que é o prazo do artigo 103 da Lei 8.213. Esse prazo é de 10 anos contados a partir do recebimento do efetivo pagamento do primeiro benefício. Então, existe esse lapso também que precisa ser respeitado para solicitar a revisão. Em contrapartida, existem as revisões de fato, que são as revisões onde, através de uma análise muito peculiar de cada caso concreto, cada cliente que chega no nosso escritório, no escritório especializado em direito previdenciário, juntamente com a entrevista assertiva, juntamente com todo o rol probatório e documentação, a gente consegue perceber que dentro do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, existe algum erro que prejudicou a análise, né, da renda mensal inicial, que é a RMI do segurado. Isso pode advir, né, especificamente de um período insalubre no qual ele venha onde ele tenha exercido uma atividade laborativa e aquele período não tenha computado como especial e aquilo diminuiu o tempo de contribuição dele, porque existem multiplicadores que aumentam o tempo de contribuição das atividades especiais. Pode ser uma verbação de uma sentença trabalhista que foi homologada na Justiça do Trabalho, mas o INSS não incluiu ali no histórico laborativo da autarquia. Pode ser o desenvolvimento de trabalho rural de alguns segurados que exerceram durante um tempo atividades rurícolas e que aquilo ali também não foi inserido no histórico laboral. Remunerações que na carteira estão abaixo do que efetivamente foram registradas na carteira, então a gente precisa rever isso através ou de um processo de revisão ou de atualização de vínculos e remunerações. Então, a revisão é realmente um oceano azul de diversas possibilidades que, com um crivo de um profissional previdenciarista especializado em cálculos, irá perceber se será benéfico ou maléfico para o segurado. Realmente precisa de cálculos para conseguir entender as nuances da prejudicialidade. Pois é, portanto, a pessoa deve entender se é oportuno ou não solicitar uma revisão. O que é básico para essa definição, doutora Mariana? Cálculos, cálculos previdenciários, realmente você entender, através de uma entrevista assertiva ali com o cliente, a análise de base documental, juntamente com os cálculos específicos, né, para verificar se aquela revisão vai ser vantajosa. Como eu falei, Gorete, tivemos muitas alterações na legislação previdenciária. Algumas passaram por algumas regras de transição, outras tiveram algumas lacunas muito específicas de erros do próprio legislador, outras são revisões que são ali de fato, que a gente chama, né, que é específica de cada caso concreto, muito peculiar do segurado, e aí precisa fazer uma análise documental, uma análise probatória para entender se realmente vai ser viável, tá? Então, geralmente, a gente faz cálculos, entende, né, todo o histórico laborativo do segurado, muitas vezes aquelas revisões, elas não vão ser benéficas, então não vale a pena a gente ingressar com um pedido de revisão para que não venha prejudicar o segurado na sua renda mensal inicial. Pois é. Qual a sua opinião, doutora Mariana, sobre a reforma da Previdência como um todo? Ela foi favorável ou não aos beneficiários? Gorete, não. Tivemos uma grande supressão de direitos. Eu chamo essa reforma da grande reforma realmente da Previdência. Em todas as searas, não só no tocante aos cálculos, mas com relação às regras específicas para cada tipo de benefício, tivemos prejudicialidades, tá? Tanto o período que vai ser computado, como as idades que foram majoradas, como também o próprio cálculo dos benefícios que antes eram feitos, né, com uma média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição para as aposentadorias programadas, que eram aquelas aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade. Então, hoje a gente chama todas... Perdão interrompê-la, doutora Mariana, mas ainda assim, dentro dessas determinações que vão incidir sobre o valor da aposentadoria, muita gente que contribuiu para teto não consegue receber o teto, não é? Eu trabalho já, Gorete, há 14 anos com
direito previdenciário e raramente eu consigo identificar um segurado que realmente vai receber o teto, por vários motivos, tá? Porque tem a atualização monetária que não é feita corretamente. E tem também o fator previdenciário, aquele fator previdenciário que assusta, né, muitos segurados. Então, quanto mais novo você se aposenta, mesmo tendo as contribuições necessárias, vai incidir um percentual de fator previdenciário dentro de um cálculo majorado, e isso pode prejudicar se aquele fator previdenciário ele for negativo. Da mesma forma, quando você se aposenta com um fator previdenciário positivo, isso pode aumentar o valor da sua aposentadoria. A reforma da Previdência, ela excluiu o fator previdenciário das aposentadorias programadas, que são as aposentadorias por tempo de contribuição, as aposentadorias por idade. Hoje não existe mais no ordenamento jurídico, pós-emenda constitucional, prevista ali no artigo 26 da emenda constitucional, espécies específicas de aposentadoria. Temos hoje as aposentadorias programadas. E dentro dessas aposentadorias programadas existem regras de transição. As regras de transição, elas são definidas como os segurados que já estavam filiados à Previdência Social, eles tiveram algumas regalias para que não fossem diretamente para uma regra definitiva e tivesse, dentro de toda a programação de contribuição, uma prejudicialidade total. Então, existe a regra de transição dos pontos, hoje a gente possui 5 regras. A regra dos pontos, a regra da aposentadoria por tempo de contribuição, a regra do pedágio de 50%, a regra do pedágio de 100%, e a única que ainda existe, a aplicação do fator previdenciário dentro dessas regras, é a regra do pedágio de 50%. Tá? E essa regra, obviamente, é que diminui um pouco o tempo de contribuição e você precisa aumentar um pedágio de 50% do período que você precisaria, que faltava para você ainda contribuir para se aposentar, para não precisar você ir para a regra definitiva e ser abastecido, ali surpreso, né, com novas regras. Então, são regalias de transição para os segurados que já vinham se programando com idade e não saírem tão prejudicados. Como pode-se orientar, né, o aposentado que percebe que houve algum equívoco, né, na construção desse benefício? Como ele deve proceder? O aposentado ele tem 2 alternativas, né? Mas falei que é importante manejar cálculos. Então, é interessante que o segurado ele procure um advogado especialista em direito previdenciário para que o advogado possa fazer esses cálculos de forma minuciosa para verificar se existe alguma aplicação de direito mais benéfica. Hoje, como eu bem falei, Gorete, temos 5 regras na Previdência de regras de transição e a regra também definitiva, tá? Quando isso ocorre, nem sempre o INSS faz os cálculos da forma correta. Existe um princípio basilar no direito previdenciário, que é o princípio do melhor benefício. Isso está lá na IN 128, que é, digamos assim, a bíblia do servidor, que ele precisa seguir o que está ali naquela regulamentação interna, tá? E o que impede o servidor de não considerar a Bíblia? A Bíblia do INSS, né? Então, é falta, realmente, o que eu considero hoje é muita falta de treinamento dentro desse colapso que a gente tem vivenciado no INSS, né? Falta de concurso, falta de treinamento, os servidores realmente, não por culpa deles, mas por culpa de toda a sistemática que temos vivenciado hoje nessa seara previdenciária, a dificuldade para treinar pessoas que consigam realmente elaborar ali o melhor benefício para aquele segurado. Isso a gente está falando, tá, Gorete, de aposentadorias programadas, mas existem também outros tipos de benefício, como a pensão por morte, que já pode vir com um erro do benefício originário que que ensejou o benefício derivado de pensão por morte. Existem os benefícios por incapacidade, que inclusive hoje a gente discute muito a constitucionalidade do cálculo
da aposentadoria por invalidez, da antiga aposentadoria por invalidez, que a nomenclatura foi alterada, né, para benefício por incapacidade permanente. Então, existe também toda essa sistemática que tem sido discutida e já tivemos ganhos em tribunais, em alguns tribunais, não chegamos ainda ao Supremo, mas com relação à inconstitucionalidade do cálculo da aposentadoria por invalidez, que antes era aplicado um coeficiente de 100%, Gorete. Imagina um segurado que se aposentaria com 100% do seu salário e atualmente ele pode perder 40% do valor dessa renda por ter se aposentado pós-reforma, tá? Então, bem difícil a situação desse segurado. Bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. Em 1 minuto estaremos de volta. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a advogada previdenciarista Mariana da Aldeia, ela que nos fala sobre revisão de benefícios do INSS. Eu pergunto, dentro desse universo, o que é mais comum se observar essas irregularidades que muitas vezes decorre até da falta de atualização, né, de quem está elaborando lá a aposentadoria, na questão de benefícios em geral ou da aposentadoria especificamente? Os dois, Gorete, porque tudo que exista de erro dentro ali do histórico laboral do segurado vai impactar diretamente na renda mensal inicial. Tá? A gente sabe que nem sempre esses segurados, eles trabalham, né, de carteira assinada, muitas vezes eles vão precisar ingressar com ação trabalhista antes para comprovar o seu vínculo e conseguir fazer os ajustes ali. Isso pode ser feito, inclusive, pós-aposentadoria, obviamente, no prazo decadencial dos 10 anos que eu mencionei no bloco anterior. Esse CNIS que eu falei para você, que é o coração realmente do segurado dentro da Previdência, ele precisa ser analisado de forma muito minuciosa, tá? Porque esse CNIS, ele vem com vários alertas, vários indicadores que mostram para a gente ali os erros durante o histórico laboral do cliente, tá? Durante o histórico laboral do segurado. Isso pode ser feito pré-aposentadoria, para que a gente faça essas correções antecipadamente e esses erros não venham a repercutir na renda do segurado, ou podem ser feitos também pós-aposentadoria, que é o que eu chamo de revisão de fato. Muitos segurados, eles dão entrada sozinhos no benefício, né? Hoje eles possuem os canais de acesso através do 135, através do Meu INSS, que é um aplicativo da Previdência, onde ele pode fazer a solicitação da sua aposentadoria através desse aplicativo, mas muitas vezes os segurados, quando eles pedem sozinhos, eles não estão aptos a identificar os erros. E aí, quando a aposentadoria ela é concedida, o INSS ele vai verificar pelo histórico do que foi fornecido, tanto pelas empresas, como o histórico do que foi pago, né, durante todo o período de atividade daquele segurado. Então, se o segurado ele não observa que existem erros naquele documento, o servidor vai conceder de acordo com as observações que foram passadas para ele durante esse histórico laboral. A gente pode fazer essas correções através ali do extrato do FGTS, através da RAIS, né, através de vários documentos que um advogado especialista em direito previdenciário consegue organizar para fazer todas essas correções e atualizações de vínculos, verificar todo o histórico, o mundo previdenciário mesmo desse segurado, para trazer efetividade para o real cálculo do que deveria ser a aposentadoria desse segurado. Doutora Mariana,
Quando se diz de ser feita essa revisão por meio de um advogado especialista sem a reanálise do INSS, o que isso significa na prática? Certo. Você fala pós-concessão do benefício, a revisão pós-concessão, né? Uhum. Isso. Então, quando a gente dá entrada, Gorete, em um benefício, teoricamente, o INSS ele já teve a oportunização de analisar toda a documentação que foi inserida. Por isso, da importância de uma análise prévia, para que você consiga dirimir ali os riscos e erros na hora que você vai dar entrada em um benefício previdenciário. O INSS ele vai se basear em tudo que está ali, que está sendo constituído em um processo administrativo. A Justiça ela entende que, a partir do momento que o INSS teve a chance, digamos assim, de analisar aquele benefício e não concedeu a renda mensal inicial de acordo com os documentos que estão constantes ali no processo administrativo, você não precisa retornar para o INSS para solicitar aquela revisão lá. Você pode ir diretamente para a Justiça e requerer, inclusive, todos os atrasados do período que o INSS lhe pagou indevidamente, contados ali dos últimos 5 anos, porque depois com correção? de 5 anos, com correção monetária e todo o valor que ele deveria ter recebido, tá? Aqui eu já consegui ampliar, aumentar, majorar revisões de mais de R$2.000. Um segurado que recebia R$2.500 passou ali para R$4.500. Outras vezes não é esse valor tão alto, mas tem uma diferença de R$200, R$300. E para um segurado que tem só aquela renda, já faz bastante diferença, né, Gorete? Certamente. Doutora Mariana, para quem tem a condição de constituir um advogado previdenciarista, a questão está praticamente resolvida. Aliás, praticamente não, se resolve, né? Mas para a maioria da população brasileira que não tem a condição de pagar um advogado, qual é a alternativa para esse universo de segurados? O segurado ele pode procurar a Defensoria Pública, que também faz todo esse trabalho, né? E verificar dentro da defensoria um profissional, um núcleo hábil, para que possa fazer a revisão de benefício ou concessão desse benefício. Tanto a concessão, quando o benefício é indeferido pela autarquia, que você precisa judicializar o processo, tá? E também a revisão do benefício. Muitas vezes, Gorete, por entendermos, né, a peculiaridade do cliente previdenciário, por muitas vezes ele já está inserido em alguma contingência social, muitos advogados previdenciaristas, eles trabalham no chamado contrato de cota litis. O que é o chamado contrato de cota litis? É o contrato no êxito, né? A gente recebe em cima do proveito econômico que o segurado vem a receber pós constatação e configuração daquele direito, seja no processo administrativo ou seja no processo judicial. Então, aquele segurado ele vai ter os rendimentos, né, dos valores atrasados para que ele possa também pagar um advogado que não seja um advogado dativo, né, que não seja um advogado da Defensoria Pública. Mas caso ele não queira arcar com esses valores, mesmo sendo ao final do processo, ele pode procurar a Defensoria Pública, que com certeza terá alguém especializado lá para a elaboração desses cálculos e para efetivar o direito do segurado. Bem, para evitar esses equívocos no cálculo da aposentadoria, eu diria que eu perguntaria, na verdade, se seria importante a pessoa ter essa cultura de guardar documentos, de guardar sua carteira de trabalho, enfim, todos os documentos relativos ao vínculo trabalhista que essa pessoa venha a ter durante, né, o período que antecede ao pedido de aposentadoria, como também pós-aposentadoria. Sim, Gorete. Eu tenho muita dificuldade aqui com colacionar essas documentações desses segurados. E, principalmente, os segurados que trabalham em ambiente insalubre, periculoso. Por quê? Eles não se preocupam, quando saem da empresa, em solicitar um documento chamado PPP, que é o documento que vem informando todo o histórico e todas as condições laborativas daquele segurado.
Quando a empresa está aberta, né, enquanto a empresa ainda está aberta, ok, a gente consegue, dentro de uma ação trabalhista, solicitar a formulação desse PPP, ou até extrajudicialmente mesmo, através de AR, ou através de e-mails que a gente envia para as empresas, solicitando esses documentos. Mas a gente tem uma problemática, porque muitos desses segurados trabalham em empresas que fecham suas portas. E aí, como é que a gente vai caso, como buscar essa documentação? Então, essa documentação a gente vai ter que procurar realmente caçar dentro do judiciário algumas provas por similaridade. O que são provas por similaridade? São outros processos de outros colegas, né, de pessoas que entraram na justiça solicitando ou com ação trabalhista ou até na Justiça Federal, que tem ali o mesmo código da atividade daquele segurado, a mesma empresa, né, que ele trabalhou também, para utilizar como paradigma, né, como similaridade, aquele PPP de um outro colega de atuação da mesma época, tá? A gente vai ter que procurar também, né, sindicatos ou massa falida, né? A gente sabe que o contador ali, mesmo depois que a empresa fecha, precisa guardar documentos e deixar tudo consignado durante um lapso temporal, tá? Então, é procurar a massa falida, procurar algumas formas que a gente consiga encontrar esse registro de documentação. Quando a empresa ela ainda está aberta, a gente pode solicitar, inclusive, uma inspeção pericial, uma inspeção que o judiciário, a gente solicita no judiciário, e o próprio INSS, ele também é obrigado a fazer. Na instrução normativa do INSS e suas portarias, existe a obrigação de, quando solicitada essa inspeção em loco, o servidor tem que se dirigir lá para verificar se as condições que estão ali nesse documento, elas estão em conformidade com as atividades exercidas, tanto também os EPIs, né, o que o segurado usa de proteção, de equipamentos de proteção individual, se estão em consonância com o que está sido trazido, né, ali dentro desse PPP e de todo o documento probatório que o segurado está levando. Então, existem algumas formas, sim, de a gente consignar esses documentos, mas digo a você que não é uma tarefa fácil. Então, o ideal é que o segurado, saindo da empresa, o trabalhador saindo da empresa, ele já vá documentando isso, tenha a sua pastinha, registrando, consignando tudo que ele pode agarinhar dentro das empresas, tá? Contra-cheques, a parte também dos perfis, do PPP, que é esse formulário tão importante para quem desenvolve atividades insalubres, e toda a documentação hábil e necessária que venha comprovar a sua atividade. Bem, há muita gente que não busca essa revisão na sua aposentadoria, no seu benefício, por achar que vai demorar muito, que vai ter que ir para o INSS, porque consta que a revisão pode ser solicitada pelo portal Meu INSS. Mas isso não impede de o funcionário solicitar alguma documentação e chamar o segurado para verificar essa documentação. O que dizer sobre esse aspecto? Certo. Sempre que a gente faz qualquer solicitação no INSS, existe um procedimento que eles abrem, muitas vezes procedimentos genéricos, que chama-se cumprimento de exigência. Eles abrem uma tarefa de exigência. Essa exigência, eles solicitam os documentos hábeis para comprovação. Quando se trata de atividades especiais, isso acaba indo para uma perícia federal, que vai ser analisado esses documentos para dirimir ali essas questões com relação à insalubridade. Muitas vezes os PPPs, eles não estão em conformidade, justamente por quanto mais insalubre e os riscos danosos causados ao trabalhador, os impostos aumentam. Então, a gente sabe que muitas empresas não fazem esses registros de forma correta, tá? E muitas vezes ele pode sim abrir um requerimento de recurso no INSS, o que pode gerar uma tarefa de abertura ali de exigência. Tá? Ou mesmo que não gere uma abertura de exigência, o procedimento de revisão no INSS, ele é moroso. É moroso e a gente hoje tem um judiciário aqui em Alagoas que ele é um dos mais céleres
do Brasil. Aqui funciona que boa muito. Notícia. Isso eu sempre falo. Tenho que elogiar a nossa Justiça Federal, Gorete. Sou militante ativa tanto em processos de concessão, processos de revisão, e acaba que a gente consegue ali mais rapidamente a revisão de benefício, tá? Mas já informo também que nem sempre no judiciário essa revisão vai ser mais benéfica. Às vezes vale a pena o segurado esperar um pouco mais no âmbito administrativo, porque hoje existe um Conselho de Recursos da Previdência Social, que são as jurisprudências, né, as teses administrativas que são fixadas dentro do INSS. Esse Conselho de Recurso, ele tem algumas padronizações de decisões também, assim como o judiciário. E algumas decisões desse conselho são mais benéficas do que o próprio judiciário. Esse conselho não está vinculado ao servidor. Então, até essa análise jurisprudencial do que é mais benéfico se manter no administrativo e aguardar mais um pouco, do que é mais benéfico ir para o judiciário, precisa ser feito por um especialista ou por um defensor público que esteja apto ali para dirimir essa questão e trazer realmente essa efetividade. Perfeito. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já, é só 1 minuto e a gente está de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a advogada Mariana da Aldeia, ela que é previdenciarista e fala sobre a revisão de benefícios do INSS. Doutora Mariana, perdão. A revisão consta que ela pode ser feita até 10 anos após o início da concessão do benefício. Mas, para essa regra, há exceções. Que exceções são essas? Agora, aqui um grande erro, primeiramente, nessa observação, tá? A lei, ela fala que é do efetivo recebimento do primeiro pagamento do benefício. Então, muitas pessoas, elas solicitam um benefício, demora um tempo para ser concedido, obviamente. Muitas vezes, eles não recebem o primeiro, segundo, terceiro pagamento, ou porque foram para a justiça, ou porque demorou realmente um lapso temporal. E quando é concedido, não é fixado o prazo decadencial na data da concessão. É fixado o prazo decadencial na data do recebimento do primeiro pagamento. E por que eu falo isso para você? Porque muitas vezes a gente ingressa com ação judicial para uma concessão de benefício e é concedida uma tutela antecipada dentro desse processo. Esse processo, quando é concedido uma tutela antecipada, muitas vezes o segurado opta por não receber aquela tutela antecipada. E aí o processo ele vai ter ali todo o deslinde da ação e após ali o trânsito julgado do processo, ele vem a receber essas parcelas retroativas, né, e as parcelas para frente também, tá? Que vai ser recebida ou por RPV e por precatório, e mais as parcelas para frente da data do início de pagamento. Então, mesmo que tenha sido concedido naquela data, até por ação judicial, o prazo decadencial ele começa a correr a partir do efetivo saque do primeiro benefício. Então, isso já é algo do saque do primeiro benefício, até porque o segurado ele tem a opção de desistir da sua aposentadoria, se ele não concordar com o benefício. Ele pode fazer uma renúncia da sua aposentadoria, informando que não concorda com o benefício, não sacar o benefício e dar uma nova entrada com outros documentos hábeis. Inclusive, eu indico isso para alguns clientes.
pouquíssimas pessoas têm essa oportunidade, não é, doutora Mariana? Exatamente. Infelizmente, não é? Pois é. Mas muitas vezes o segurado já chega aqui no meu escritório com o pedido em andamento e a gente vê a configuração do processo que não foi feito da forma assertiva. Então, a gente pede que aquele segurado, ou que a gente junte novas documentações, que a gente veja o que consegue, mas se não for feito da forma como a gente calculou a renda, a gente pede que o segurado peça a renúncia tácita e que a gente possa preparar um processo mais assertivo para trazer realmente o direito agregado, né, a todo o histórico colaborativo do segurado. Muita gente deixa de fazer a revisão, de solicitar a revisão no benefício, por achar que o pagamento pode ser suspenso. Há essa possibilidade? Não, Pois não há essa Então, a possibilidade. oportunidade de esclarecer as pessoas que pensam equivocadamente assim. Existe muitas pessoas que chegam aqui no meu escritório, elas perguntam, né, esse medo realmente de dar entrada e o INSS simplesmente cessar o benefício, tá? Como eu falei, Gorete, o INSS ele tem até 10 anos também. Assim como nós temos até 10 anos para revisar o benefício, o INSS também possui 10 anos para revisar aquele benefício. Tá? Então, o que é que ocorre? Muitas vezes, quando a gente faz os cálculos, a gente verifica que o cálculo não foi benéfico. Então, obviamente, a gente não vai solicitar a revisão, porque quando a gente solicita, a gente está colocando uma pulguinha ali atrás da orelha do INSS para que ele convoque, né, aquele segurado através de, talvez, né, de uma operação interna dentro do INSS para verificar alguma irregularidade que a gente, né, quando solicitou a revisão, o servidor identificou lá, tá? Agora, a cessação do benefício, isso não pode acontecer, a não ser que tenha sido realmente uma fraude, uma irregularidade dentro do INSS, e aí sim vai haver a cessação, tá? Inclusive vai passar por um monitoramento dentro da autarquia, que é o processo MOB, e esse processo MOB, quando identificado que houve irregularidade, fraude ou qualquer outra coisa, aí ele vai convocar o segurado para que apresente uma defesa para que não cesse o benefício e também não cobre o que ele recebeu indevidamente. Mas isso ocorre quando existe fraude, tá, no benefício ou quando ele está recebendo aquele benefício de forma indevida. Que formas podem caracterizar a condição indevida de recebimento destes benefícios? Tá. Fraude, realmente interna. Ainda, né, além da fraude, não é? Que é mais comum. Além da fraude interna, vou dar um exemplo prático, né, que é um benefício que muitas pessoas também procuram, que não é um benefício previdenciário, ele é um benefício que faz parte da Seguridade Social, mas dentro da carteira assistencialista, que é o BPC, o famoso LOAS. E esse BPC, ele tem algumas regras, tá, Gorete? Então, uma das regras dele é que o CAD único ele esteja cadastrado de forma correta, sendo feita a atualização desse CAD único no CRAS de 2 em 2 anos do núcleo familiar. Para quê? Para que essa pessoa comprove ali que não houve alteração do núcleo familiar, como, por exemplo, um casamento, e que aquele cônjuge ou aquele companheiro possui uma renda, tá, que vai fazer parte da renda familiar e que vai sobejar o que traz o BPC do direito de 1/4 do salário mínimo da renda per capita familiar. Então, quando eles identificam isso, eles podem sim cessar o benefício, tá? Por quê? Porque eles entendem que a família, o núcleo familiar foi alterado, que o segurado não avisou a Previdência, inclusive eles podem cobrar os valores relativos a esses pagamentos. Os segurados de BPC precisam tomar muito cuidado com essas atualizações de CRAS e etc. Ou que o segurado BPC, ele voltou, por exemplo, a trabalhar, ele está exercendo uma atividade remunerada. O segurado de BPC, já trazendo aqui para esclarecimento da população e para quem nos assiste, ele pode sim contribuir para uma pensão por morte, tá? Apesar de ser um benefício assistencial, quem recebe o BPC, Gorete, muita gente não sabe que pode começar a contribuir para a Previdência, inclusive com o rendimento que ele recebe de BPC. Por quê? Porque aquilo ali vai ensejar para os seus dependentes uma pensão por morte, que o BPC não enseja, por ser um benefício de caráter assistencial.
prestando atenção no código de pagamento. Ele precisa contribuir com uma alíquota, tá, de 11% como segurado facultativo. É o segurado que quer contribuir por sua faculdade, mas que não exerce nenhuma atividade laborativa, porque a partir do momento que ele exerce uma atividade laborativa, deduz o vínculo com o BPC. Encerra o vínculo com o BPC. Assim como o auxílio-doença, assim como a aposentadoria por invalidez. Então, são essas questões de fraude ou de erros que acontecem, né, dentro dessas operacionalizações, que é um módulo de operação mesmo interno dentro do INSS, um setor, que é o setor MOB, tá, que é o monitoramento operacional da Previdência, onde eles vão de vez em quando, tá? Dar uma olhadinha em alguns segurados, em alguns beneficiários, para ver se está tudo ok. E é importante que o segurado tome esses cuidados para que a Previdência realmente não perceba, né, esses erros ou trabalho exercido efetivamente e conjuntamente com o recebimento desses benefícios. Pois é, além da ação judicial, como também da revisão do benefício, pode-se também submeter essa aposentadoria a um processo administrativo? Como se daria na prática? Não entendi. Você fala do processo administrativo em si? Pois é, já um processo administrativo. Como se dá na prática esse processo? Vamos lá. A gente tem um fluxo processual, tá, que a gente chama de interesse de agir. O judiciário tem um tema que é chamado tema 350, que é o basilar, que é de 2014, e é o tema 350 do STF, que ele fala que para todo o processo judicial que seja de concessão de benefício, ele precisa passar primeiramente pelo crivo da autarquia, do INSS, para que o INSS tenha a oportunização ou não de deferir ou indeferir aquele benefício. Isso, obviamente, foi feito para que a gente não viesse a abarrotar o judiciário com ações desnecessárias e podendo, dentro de um procedimento administrativo, aquilo já ser dirimido, já ser deferido e que não venha a onerar o erário, né, o judiciário, com tantas perícias, tá? com tantas audiências, porque faz parte do custo do erário. Então, precisa passar primeiramente pelo crivo da administração pública do INSS. O INSS, dando a decisão de mérito, deferindo o benefício ou indeferindo o benefício, você tem duas opções. Ele deferindo o benefício, é a obrigação do advogado previdenciário analisar os cálculos para verificar se o INSS concedeu de forma correta. O mesmo tema 350, que é uma jurisprudência pacífica no STF, ele traz que, como a revisão já passou pelo crivo da autarquia, não precisa voltar para solicitar um novo procedimento administrativo. Você pode ir direto para o judiciário, porque aquilo ali já participou de um processo administrativo. E mesmo assim, a autarquia, o INSS indeferiu, ou deferiu com um cálculo errado, tá? Sendo indeferido, você também tem duas opções. Ou voltar para um novo procedimento administrativo, tentando novamente, isso acontece muito em benefícios por incapacidade, quando há um agravamento, uma piora da sua patologia incapacitante, ou você pode ir direto para a justiça e solicitar uma perícia dentro da justiça, tá? Então, vai ser realmente a estratégia de tempo hábil, de conversa com o segurado, de entender um pouquinho quais os procedimentos necessários para analisar qual será o melhor caminho. O processo administrativo, ele é o pré-processo judicial. Precisa passar pelo crivo da administração pública para que a gente possa judicializar, procurar o juiz para abastecer um direito que foi negado pelo INSS. Doutora Mariana da Aldeia, foi um prazer recebê-la aqui e diante dessas colocações de forma tão didática, não é, para o nosso conhecimento. Infelizmente, eu informo que estamos no segundo final da nossa entrevista. Algumas considerações que a senhora queira fazer? Acho que não, né, Gorete? Acho que já conseguimos trazer bastante esclarecimentos dentro das suas perguntas, que parabéns, também foram muito pertinentes. Então, dentro delas, a gente conseguiu suprir aí algumas dúvidas desses segurados, alguns medos, algumas inseguranças, né? E agradeço mais uma vez o convite, estou sempre à disposição, sempre que precisar, aqui para esclarecer as dúvidas aí com relação ao INSS. Obrigada.
e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Eu agradeço a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.